Sejam todos bem-vindos ao Cada Caso um Case Business. Hoje a gente está recebendo aqui o Nuno e o Pedro da XL Consultoria e a gente vai contar e conversar aqui sobre gamificação, sobre experiência de como a gente tem a oportunidade de aprender de formas diferentes. Eu queria contar um pouco sobre a XL antes de passar a palavra para eles, para dizer que a XL nasceu da crença de negócios que transformam a forma como as pessoas aprendem, né? Que o engajamento nasce da experiência, né? E para isso, a gente tem dinâmicas e métodos que ajudam e facilitam a forma de aprendizado. Para que eu não fique falando aqui, eu queria passar a palavra e introduzir ao Nuno e ao Pedro, que são sócios da XL. Queria que vocês contassem um pouco para que as pessoas conhecessem sobre vocês, sobre a trajetória. E já introduzisse aí um porquê dessa provocação sobre gamificação, né? Que eu acho que é um tema de que a gente não está falando aqui de pontuações propriamente dita, a gente está falando de um novo método, de uma dinâmica que pode fazer a diferença nas empresas. Então, eu queria que vocês contassem um pouco sobre isso. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, valeu. Meu nome é Nuno Bossa e eu sou... A primeira coisa que eu sempre digo a meu respeito é que eu sou português. Então, salta à vista, ou ouvido pelo menos, mas eu estou aqui no Brasil há já 20 anos, sempre durante este período comandando e implementando o negócio da XL Consultoria aqui no Brasil. Na verdade, dentro da minha trajetória, eu tive um outro período em que eu também estive no Brasil como expatriado. Eu fui executivo na Mars e nos anos já muito antigos de 98 e 99 tive uma experiência profissional aqui e depois disso regressei para a Europa e estou agora desde 2005 aqui no Brasil conduzindo os negócios da XL Consultoria, juntamente com o Pedro e com os outros sócios, para trazer cada vez mais valor aos nossos clientes. Que legal, seja bem-vindo. Obrigado, valeu. Pedro. Oi, Bruna, eu sou o Pedro, sou sócio aqui da XL, sou natural de Recife, sou pernambucano, já estou aqui em São Paulo há 10 anos, 20 é o Nuno, confundi com ele, há 10 anos. Tenho meu background todo financeiro, sou contador de formação, a minha escola é a contabilidade, então vim lá de controladoria e planejamento, trabalhei muito com varejo de cama, mesa e banho, uma mistura ali de Leroy Merlin com Tok Stock. E há 12, 13 anos atrás, lá em Recife, a gente trabalhou junto num projeto. Então o Nuno ficou seduzido pelos meus olhos verdes. E aí me convidou para trabalhar com ele. Foi assim que a gente começou a nossa trajetória. E desde então a gente está trabalhando junto. Tem 10 anos que eu estou na XL. E desde então que a gente faz vários projetos. A gente está aqui como sócio. Que legal. Bem-vindo, Pedro. Legal ter vocês aqui. A XL é uma parceira minha já desde o início do Cada Caso um Case. Então, obrigada pela parceria. E é legal a gente conhecer um pouco da história de vocês, porque a nossa jornada profissional é o que faz e acho que traz o sucesso que vocês têm hoje com a XL, né? De combinar esses diferentes profissionais, porque tem outros sócios, né? E trazer algo que eu acho que é provocativo para o mercado e importante ao mesmo tempo, que é como eu aprendo, como eu faço as pessoas aprenderem, a absorver, a entender que aquilo faz sentido para o negócio, né? Então, acho que vocês estão muito nessa jornada e eu acho que quem está assistindo vai conseguir perceber de que forma que eu posso, talvez, trazer um conteúdo, uma estratégia, algo que seja relevante para o meu negócio. E talvez a forma como eu esteja aplicando não seja melhor, né? Não existe melhor ou pior, mas talvez tenham técnicas que possam ajudar, né? Eu queria que vocês contassem um pouco sobre esse olhar estratégico da XL. Claro, com certeza. Sabes, a ideia de nós trabalharmos de uma forma alternativa surge da evidência de que não tantas pessoas estão a mudar, não estão a mudar. Acho que estruturalmente as pessoas são hoje, os executivos são hoje feitos da mesma matéria-prima que eram feitos antigamente, mas o contexto sim está a mudar. E hoje em dia as pessoas estão muito mais assediadas por informação e por solicitações, o que faz com que aquilo que antigamente era um momento de treinamento, de desenvolvimento que era esperado pelos executivos, porque era escasso, não é, ter acesso a esse conhecimento, hoje em dia nós estamos sempre sobre bombardeados por conteúdos, por ofertas de conteúdo. Então é muito mais difícil engajar as pessoas em cima de determinado esforço de desenvolvimento. As empresas sentem isso, sempre houve necessidade de desenvolver executivos, mas as formas tradicionais de desenvolver executivos, essas deixaram de ser igualmente relevantes. Se antigamente nós tínhamos um professor, um consultor, alguém de barba branca e longa que se apresentava como detentor de um conhecimento,
Da parte dos executivos, havia uma aceitação de que aquela pessoa era detentora desse conhecimento, então tem que sentar e ouvir o que ele fala. Hoje em dia já não é assim. As pessoas têm tanta informação e, honestamente, têm acesso a saber o que dizem as maiores eminências do mundo em qualquer matéria, numa simples consulta do YouTube ou de qualquer outra base. Então, torna-se um desafio muito maior engajar as pessoas em cima de um exercício de treinamento, de engajamento. As pessoas estão viciadas em dopamina. Parar durante 2, 4, 6, 8 horas para assistir a um treinamento deixou de ser tão fácil como era antigamente. E é aí que se coloca a necessidade de repensar a forma como nós ensinamos as pessoas. A ideia de trabalhar com aprendizagem experiencial e com gamificação surge dessa necessidade de criar uma roupagem diferente para conteúdos que sejam relevantes. De novo, acesso a conteúdos não é um desafio. A gente vai ao YouTube e vai saber o que é que dizem as melhores pessoas numa matéria. Mas a forma como podemos veicular esse conteúdo para os executivos, isso sim traduz-se num desafio maior. A aprendizagem experiencial é precisamente uma forma através da qual nós nos propomos que esse aprendizado aconteça em cima da própria prática que a pessoa é convidada a executar. Ou seja, antigamente nós dizíamos assim: toma lá a minha verdade, toma lá como é o processo, entende como é este processo que eu quero que tu executes. Agora toma um exercício prático para aplicares aquilo que é a minha verdade, aquilo que eu te ensinei a fazer, eu vou ver se fizeste bem feito. E isto é a forma como todos nós aprendemos na universidade. Aprendizagem experiencial não é isso. Aprendizagem experiencial é o contrário, é dizer assim: tu não és crescida, tu não és experiente, tu não és uma profissional, tu já não tens os teus paradigmas sobre como as coisas devem ser feitas, então faz. Executa. Primeiro, sem qualquer subsídio teórico, conceitual, executa da tua forma, do teu jeito. Tá. Mas depois senta e vem ver a consequência do que tu fizeste, e é nesse exercício de observar a consequência das coisas, da discussão sobre a maior ou menor propriedade como elas foram feitas, que o conceito e o processo que nós queremos vender surge. Na verdade, é aprender como as pessoas que sempre dizem eu tenho a experiência da vida, aprenderam. As pessoas têm uma experiência da vida porque já erraram muito, já bateram com a cabeça na parede e nisso aprenderam com essa experiência. Nós queremos fazer isso no contexto controlado, onde na sequência dessa execução expomos as pessoas ao feedback e depois o conceito é construído na sequência disso. Isso adequa-se a um perfil de profissional que é mais exigente quanto à sua participação no processo de aprendizagem e que não está confortável com a ideia de ficar durante horas a ouvir alguém a falar e a passar slides. Perfeito. Esse é o conceito do aprendizado experiencial. Muito interessante. E quando a gente pensa no ambiente corporativo, que a gente às vezes se expõe a pessoa a um PPT, a um curso e fica lá o tempo todo falando, a gente começa a se questionar o quanto absorve. Porque tem gente que absorve de várias formas, mas a prática, o que vocês estão dizendo, é onde talvez ajude melhor a entender aquilo próprio que a empresa quer desenvolver. Eu queria que você falasse, Pedro, sobre o método 70-20-10, que eu acho que vem muito alinhado a essa prática experiencial e como que vocês utilizam isso dentro do contexto da XL. Boa. Isso está muito... o método 70-20-10, ele está muito no nosso DNA. Essa logo que a gente está vendo, né? Ela nasceu a partir de um evento, era uma feira, né, Nuno? Uma Conar que a gente fez. Tá. E aí a gente fez essa logo, uma logo diferente, não era com essas cores. E qual que era a ideia? A ideia era suportar o nosso speech de venda ali naquele momento. 70% o laranja ali, do que a gente aprende expondo a fazer as coisas. Colocando a mão na massa. Eu brinco falando que há 10 anos, quando eu vim pra cá, pra São Paulo, eu não sabia nada de cozinhar. Eu tinha saído da casa dos meus pais. E eu vi o Masterchef, eu me empolgava, ficava todo empolgado ali, mas eu não sabia fazer o raio do risoto. Como é que eu fui? Pra beira do fogão. Ele acha que agora sabe. Salguei demais, queimei. Hoje eu sei exatamente o processo e quanto tempo eu levo pra fazer um risoto. Entendeu? A mesma coisa é pra dirigir. Ninguém aprende a dirigir vendo um vídeo no YouTube. Perfeito. Eu preciso sentar do lado, pôr o pé na embreagem, o pé treme, né? Aquela coisa toda. Então, por quê? Quando eu quero ensinar executivos, eu tenho ali um suposto guru de barbas brancas ali, com um sotaque diferente, um careca, um tatuado, explicando. Não. A gente expõe as pessoas a tomarem as próprias decisões e elas tomam as próprias decisões e elas lidam com o reflexo daquelas decisões à luz de resultados. Aprendem com aquilo que elas decidiram. E muitas vezes pode bater com a cara na parede,
certo? Do fruto de uma decisão não tão certa, mas tinham a oportunidade de fazer novamente. Perfeito. Eles voltam para uma segunda, terceira ou quarta jogada e aprender com os erros. Ou melhorar uma estratégia de gestão de negócio, enfim, à luz dos indicadores que a gente está avaliando ali naquele jogo, certo? E aprendem pela própria... Então, quando eu falo, Bruna, não dá prazo para os clientes porque isso afeta o fluxo de caixa. Todo mundo sabe, né? Outra coisa é tu falar, não, eu quero vender mais. No lugar de dar 30 dias, eu vou dar agora 60. E vai vender pra caramba, não vai? O cliente gosta de prazo. Mas chega em tal momento no jogo que ele vai olhar assim e vai dizer assim, caramba, Pedro, tem alguma coisa errada aqui. E eu falo, por quê? Tá faltando dinheiro. Falei, mas nunca falta dinheiro na vida real. Muito bem, eu ponho o chapéu e falo, eu sou o banco. Quero dinheiro emprestado, eu te empresto. E aí eles pegam, tá bom, eu quero um tubo de fichas com 20 fichas. E aí eu pego 20 fichas e tiro uma e, toma lá 19 e aqui, juro. Mas eu queria 20, cara, e agora o que eu faço? Falei, não, agora tu pede 22 para pegar mais juros, pagar juros. E eles agora entendem, ligou o Tico com o Teco, de que dar prazo não são dias, dar prazo são reais. Porque quando ele deu prazo, ele abriu mão de receber o dinheiro hoje, para receber só daqui por 60 dias, mas eu tenho o aluguel, tenho o estúdio, tenho a Bruna, tenho funcionários, tenho tudo para pagar. E agora não foi o Pedro que disse, dar prazo afeta o fluxo de caixa. Foi a Bruna, através da própria experiência, os 70%, que vivencia isso. Entendi. Então é por isso que a gente acredita muito no aprender fazendo, colocando a mão na massa. E você está trazendo aqui provocações de que a gente vive isso sem perceber na vida sobre o quanto a faculdade é importante para a teoria, para aquilo que a gente vai aprender, para a bagagem, mas o quanto você precisa praticar isso para você entender que aquilo que você viu lá e você não estava entendendo por quê, você está praticando e aí você vai viver a vida real de que nem sempre aquilo que foi dito vai acontecer dessa forma, ainda mais se a gente está falando, por exemplo, mercado financeiro, que tem impactos de economia, que, né, uma hora está assim, outra... Então, é juntar, e aí, do que vocês estão me falando, me corrija se eu estiver errada, é sobre como eu começo a desenvolver nessas pessoas, nos profissionais, um olhar sobre hard skill e outra sobre soft skills de coisas que eu preciso combinar dentro dessa minha tomada de decisão do dia a dia. Que você vai aprender, vai errar, mas é o que você muda para poder fazer isso diferente e não errar a mesma coisa. É um pouco desse caminho que vocês vão formando esses profissionais a melhorar essas tomadas de decisão. Como que vocês veem isso? Olha, do ponto de vista das universidades, talvez elas até mais do que nós, porque repara, o nosso trabalho enquanto consultoria é o de complementar o aprendizado que foi proporcionado pela universidade. Mais até do que nós, as universidades estão expostas a um desafio maior ainda de repensar a forma como elas preparam os estudantes para o mercado de trabalho. Há uma óbvia insatisfação por parte do mercado, por parte dos empregadores com relação aos executivos que lhes chegam às mãos das universidades. Prova disso é que nós existimos. Nós existimos em cima, ou para colmatar os gaps com que os executivos, ou os potenciais executivos ainda saem das faculdades. E no caso deles o desafio é maior ainda. A ideia de que o ensino deve ser assente no ministrar, no proporcionar conteúdo é muito questionável. E, de novo, é tanto mais questionável quanto é cada vez mais fácil combater esse gap com a inteligência artificial. As pessoas utilizam ainda muito a inteligência artificial como substituto do Google, mas, nesse sentido, ele fornece toda a informação de que precisamos. De fato, o que cada vez mais as empresas precisam não é de gente que saiba, é de gente que faça. Perfeito. O aprendizado experiencial não te expõe a saber como se faz a coisa, mas a fazê-la de fato. Eu dou-te um exemplo. Quando era criança, eu dou sempre este exemplo. Eu era criança, bem criança, e eu lembro que numa visita de estudo fomos visitar, num lugar em Portugal chamado Caldas da Rainha, fomos visitar uma indústria de vidro e cristais. E, claro, o processo de produção era perfeitamente automatizado, uma fábrica, mas eles ainda tinham uma oficina artesanal onde se faziam aquelas peças de forma artesanal, uma coisa maravilhosa, com areia a arder e converter aquilo em silício, enfim. E eles explicavam como é que era o processo. E, caramba, eu juro, eu entendi o processo. Eu sabia fazer aquilo bonitinho. Melhor, eu sabia como se fazia. Primeiro faz isto, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. E eu, minimamente inteligente, para português, vamos combinar, eu sabia fazer aquilo. Só que na hora que o artesão nos convidou a executar, eu queria fazer uma flor e saiu um pisa-papéis, não é? Uma coisa disforme, sem significado nenhum.
Porque uma coisa é saber como se faz, outra coisa é saber fazer. Perfeito. De novo, se tu sais da faculdade e te explicam um processo, tu sabes como é que se deve fazer esse processo. Estás habilitado a sentar numa mesa de café e falar sobre o assunto brilhantemente. Mas depois tens que sentar a pilotar uma operação e a executar o processo. E de alguma forma as coisas são diferentes. Na execução, depois as coisas mudam. O aprendizado experiencial convida-te a aprender fazendo. Então tu sais do processo não só entendendo como é o processo, mas de facto executando o processo e convivendo com todas as incidências que surgem da execução, que normalmente a gente só convive com elas na hora de fazer, de executar. O Pedro estava a dar o exemplo da culinária. Uma coisa é ler uma receita e saber como se faz. Sim. Mas depois na hora de fazer vai ser tudo errado e tem muita nuance que não vinha no script e a gente convive com isso na hora de executar. O aprendizado experiencial garante-te isso. Então ele tem o elemento de engajamento, porque as pessoas participam no processo, e tem o elemento de efetividade, porque não só te proporciona o entendimento de como é o processo, hard skill ou soft skill, o que for, independe. Mas também te faz conviver com o saber fazer de fato. Tu sais dali já tendo experimentado executar a coisa. Isso é parte do valor do modelo. Tá. E aí, pensando dividindo em hard e soft skills, quando a gente pensa no hard, em teoria, a gente parte do princípio que quando a gente chega numa empresa, ela tem lá o conteúdo técnico, ela conhece sobre o produto, ela conhece sobre as ferramentas, que isso é base do que tem, assim, como de oferecer para a pessoa que está chegando, que mudou de área, né? Mas eu entendo que vocês, utilizando dessa teoria, desses conhecimentos, é praticar para elas entenderem, porque aqui a gente está falando de tomadas de decisões que envolvem fluxo de caixa, envolvem receita, faturamento. Ou não, questões comportamentais também. Como que é liderar o soft skill. pessoas. Exato. Exatamente. Exato. Então, o modelo aplica-se, como tu disse, independentemente de estamos a falar de soft ou hard skills, tá. O processo experiencial funciona da mesma maneira. O meu ponto é que, às vezes, eu queria que vocês me ajudassem para a gente construir aqui junto. O meu ponto é, às vezes, a gente tem a informação, o conhecimento, mas, às vezes, eu nem sei que eu não sabia sobre isso, ou que eu não estava fazendo da forma como talvez fosse a melhor decisão para ser tomada dentro do meu negócio. É um pouco disso que as pessoas desenvolvem, percebem, conhecem. Como que é Então... Essa visão que sai da pessoa que participa dessas experiências ou dessa dinâmica que vocês propõem? Então, eu vou te passar o meu ponto de vista, tá? A gente basicamente utiliza de uma metodologia, como já falamos, para desenvolver alguma habilidade naquele indivíduo, seja em hard ou em soft skills. Eu vou me prender a soft skills, porque quero que tu fale mais sobre hard skills, certo? Tá bom. Mas, por exemplo, a gente utiliza muito um game que fala sobre liderança situacional, baseado no Ken Blanchard e no Hersey, certo? E a gente, para quem não sabe, tem os 4 níveis de liderança, né? O ND1, ND2, ND3 e ND4. Então, por exemplo, o ND1 é uma pessoa que acabou de chegar, tem alta escuta ativa, está engajado, mas tem pouco conhecimento. Por exemplo, um recém-formado. Entendeu? De repente, o ND4 é a Bruna, que já está há 20 anos, sabe muito bem como fazer. Eu não tenho que ficar ali na rédea dela, senão ela vai dizer, vou para outro lugar. E o papel do líder é liderar essas pessoas à luz desse método de liderança situacional. Se a Bruna é um ND4 e veio para o ND3 porque está um pouco desmotivada, porque eu coloquei muita pressão nela, por exemplo, eu tenho que engajá-la novamente e dar bons feedbacks para que eu extraia o potencial máximo da Bruna. Certo. Ok, tudo isso está lá no livro, certo? Como é que a gente faz no jogo? Senhores, vocês agora são capitães de um marinheiro, tá? De um navio. E aqui vocês têm 12 marinheiros. E tem 12 cartas. E o seu papel é sair aqui do continente e levá-las até a Ilha do Tesouro. Nesse percurso, vocês têm 4 etapas. Sair do barco 1 da doca para o barco 1, do barco 1 para o barco 2, do barco 2 para o 3 e assim vai. E a cada jogada, eles lidam com situações de liderança que eu tenho a Bruna, eu tenho o Pedro, eu tenho o Nuno, com diferentes níveis que eu tenho que escolher cartas. Cartas que casam com aquele problema. Perfeito. Certo?
E ali eles começam a entender que, poxa, todo mundo fala, não, eu sou um líder muito diretivo, eu deixo claro o que tem que ser feito, prazos e tal. Ok, mas eu posso ser um líder diretivo com quem tem que ter autonomia. Mas tem gente, por exemplo, eu quando comecei a faculdade, eu lembro que fui fazer estágio, eu entrei numa Big Four. E eu peguei eu fazia auditoria e eu peguei um extrato bancário, ela falou, tem que conciliar, tem que analisar os impostos e tal. E eu olhava para aquilo e eu, ok, e agora? Estava no segundo semestre, muito verdinho, eu não sabia. Eu precisava de uma líder que fosse altamente diretiva comigo. É assim que tem que ser feito, é dessa forma que eu quero que você faça, até a meio-dia eu venho aqui, olho o andamento, e às 5 da tarde é proposto que isso aqui finalize. Por quê? Porque o meu nível de engajamento era altíssimo, eu queria aprender, estava com as antenas ligadas, mas eu sabia muito pouco. Entendi. Né? No jogo dos marinheiros, a gente trabalha da mesma forma. Só que eles têm que escolher eles precisam escolher cartas que fazem match com o que é o perfil daquela pessoa. Entendi. Então, por exemplo, eu tenho lá a Bruna, e aí tem todo um case, e ele que descreve isso, certo? Obviamente que eu não deixo tudo de cartas tão simples assim como eu acabei de falar, né? Claro. E aí depois eles têm que escolher uma carta com a outra, certo? E de uma jogada para o outro eu consigo evoluir e avançar. Dessa forma, eles aprendem, através da experiência, caramba, essa carta não era a carta certa para a Bruna, a para a Bruna era outra. Ok, pessoal, agora volta, vamos fazer um onboard novamente. E aí tem um outro case para que eles façam. Tá. E jogando com marinheiros. E qual é o objetivo? Levar o maior número de marinheiros, nem sempre eu consigo levar todos, para a Ilha do Tesouro. Certo? Que é o quê? Que é extrair o máximo potencial da minha equipe daquela fotografia que é o meu time. O que todo mundo quer ter é ND4, né? Sempre high performance. Nem sempre a vida é assim, né? Ok, lá no jogo dos marinheiros é a mesma coisa. Então é uma das formas como a gente endereça gamificação, o que está lá em liderança situacional no livro, só que com gamificação, com tabuleiro, com jogos de forma lúdica, as equipes, marinheiros, todo mundo de chapéu ali, parecendo esqueci o nome do Jack Sparrow. É bem legal, é divertido, é lúdico. Se tu pensares, Bruna, sabes, conceitualmente é mais fácil até perceber a relevância do aprendizado experiencial. E a gente fala de aprendizado experiencial no âmbito do 70-20-10, a gente só está a falar dos 70, depois tem o 20 e tem o 10, também tem importância, né? Mas é mais fácil perceber até o conceito no contexto de soft skills. Queres ver, tu, Bruna, és mãe. E eu sou pai também. E como mãe ou como pai, tenho a certeza que tu te vais identificar com o que eu vou dizer. Nós temos um filho, ele não vem com manual, a gente não sabe como é que vai fazer para educar. E a primeira coisa que um pai ou uma mãe, obviamente consciente e com preocupação de fazer as coisas bem feitas, a primeira coisa que se preocupa é como é que eu devo agir com o meu filho? Estamos a falar de questões comportamentais, não é? Como é que me devo comportar com o meu filho, com a minha filha, no meu caso, sendo 2 meninas, para gerar nelas o impacto que eu procuro, não é? Para que elas desabrochem, para que elas se cumpram, para que elas se desenvolvam da sua plenitude, do seu potencial. A gente não tem essa resposta. Mas a gente pode ler um livro. Não é uma boa ideia? Eu vou ler um livro e vou descobrir qual é a forma como eu posso resolver isso. Não é aprendizado experiencial, estamos a falar dos 10. O aprendizado que eu capturo através de aquisição de conhecimento. Muito bem. Só que muito facilmente a gente tropeça na evidência de que há 10 livros diferentes com 10 narrativas diferentes e ficamos igualmente perdidos. De alguma forma a gente começa a educar os filhos e começa, se tivermos senso crítico e auto-feedback ou alguém que nos o dê, puxa, eu agi desta forma, o impacto não foi bom. Eu agi daquela forma, o impacto foi melhor. Respondeu melhor a esta lógica, a esta abordagem. Às vezes eles chegam a crescer e nós damos-nos conta, com um sentimento de culpa, porque nasce um pai, nasce uma culpa, de que, puxa, eu devia ter feito de uma forma diferente. Nós aprendemos com a experiência, concordas? Sim. Não tínhamos nenhum contexto conceptual, porque não há, de facto, falta-nos o livro, mas fazendo, aprendemos, às vezes tarde, que o certo teria sido uma abordagem diferente daquela com que nós adotámos ao longo da nossa vida. Às vezes a tempo de voltar para um outro rumo, às vezes não. É mais fácil tu intuires ou tu absorveres um conceito cartesiano de uma hard skill. Capital de giro é igual a contas a pagar mais estoque, menos contas a receber, mais estoque, menos contas a pagar. Ok, entendi, pronto, é fácil, não tem muito o que se diga, não é? Saber como adequar o meu comportamento para gerar o impacto necessário muitas vezes exige que a gente experimente, porque não há um manual, e veja a consequência. Quando nós criamos um cenário controlado, se és de laboratório, onde nós te permitimos adotar um comportamento e conviver com a sua consequência, sem que eu te diga o que é o certo e o errado, tu vais perceber isso. Tu vais dizer, não é por aqui.
é pelo outro lado. Seja no contexto de liderança ou em qualquer outro contexto que se equacione. E então, num ambiente controlado, e antes que tu faças um estrago com os teus filhos ou com os teus colaboradores, que às vezes é irreversível, tu podes questionar-te a ti mesmo e fazer uma reflexão, não. Eu não vou por aqui, eu tenho que ir por ali. Não é porque apareceu um guru a dizer-me como é que eu tenho que fazer as coisas. Algo para que os antigos executivos eram muito mais permeáveis e abertos, e hoje em dia não são tanto. Eles vão concluir com a sua própria análise, o seu próprio raciocínio, eu tenho que ir por aquele caminho e não por este caminho. E nós marcamos o golo. Foi a pessoa que descobriu a sua verdade, em vez de ser exposta a uma verdade alheia que nem sempre ele vai comprar. Perfeito. E dentro desse contexto dessa interação, vocês falam muito sobre roleplay, de como a gente usa ferramentas para poder simular, para poder ajudar nessas situações de negociação, de conflitos, de tudo que acontece no dia a dia, de forma não prevista ou não estruturada, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essas dinâmicas, sobre quanto essas ferramentas são importantes, não só para o momento experiencial, mas como... seguir isso, né, para a vida, né, para o dia a dia do executivo. Claro. Falas tu, falo eu. Tá bom. Quando a gente fala de aprendizagem experiencial, estamos sempre a falar do mesmo, não é? Sim. A ideia é expor-te a uma experiência. O roleplay é precisamente uma das ferramentas, não é a única, nós trabalhamos simuladores de negócio que servem o mesmo propósito, mas roleplay é precisamente uma ferramenta que consiste em dar-te a oportunidade, expor-te a uma circunstância na qual tu tens de te posicionar. Tens que assumir um comportamento. Estamos no roleplay, tu vais ter que lidar com uma circunstância que eu criei. Criei um cenário, tu és uma líder, tens que me dar feedback a mim sobre uma situação que eu conceptualizei, que eu desenhei como o cenário no qual tu vais atuar. E agora lida com ele, dá-me o feedback. E eu vou reagir, ou num outro formato, um avatar, uma inteligência artificial, vai reagir a essa forma como tu te posicionaste. E tu vais conviver constantemente com as consequências das abordagens com que tu trabalhaste. Então é a tradução de tudo aquilo que nós falámos até agora. É uma ferramenta para viabilizar o expor-te a um cenário no qual tens de te posicionar. Tá. É particularmente interessante, porque não é... Eu não estou a dizer assim, Bruna, pensa aí, eu vou-te dar aí meia hora para tu pensares muito bem, como é que tu achas que nós devíamos reagir quando temos um colaborador que se posiciona desta forma? Eu não estou a convidar-te a conviveres com as tuas tendências, com os teus instintos e atitudes mais primárias. Eu estou a convidar-te para acessares o lado mais cartesiano do teu cérebro e pensar, não como é que eu faria, mas como é que eu acho que deveria fazer, que novamente são coisas diferentes. Mas quando eu te exponho um roleplay, tu não tens tempo para fazer essa consideração e tu vais reagir conforme é a tua natureza. Eu consegui duas coisas. Não apenas fazer-te conviver com as consequências de uma determinada abordagem, mas fazer-te perceber que, a despeito de tu saberes que a abordagem certa é A, caramba, quando eu estou exposto a este cenário, eu tenho o instinto de ir para a abordagem B. Entendi. Eu acho que no trânsito eu devo ser sempre uma pessoa civilizada e recomendo que as pessoas sejam civilizadas, exceto quando apitam e buzinam nas minhas costas, eu vou chamar nomes à mãe do malandro. É a típica situação. O roleplay vai-te permitir conviver com o conceito e com a tua abordagem a esse conceito. E por isso que vocês dizem, e do que vocês estão me contando, é um fato de como vocês trazem e engajam essas pessoas para poder participar, para poder entender o conceito e praticar e viver isso, né? Esse engajamento é muito importante. E entendo que a busca o tempo todo é de como a gamificação ou como essa experiência traz esse engajamento para que as pessoas percebam e vivenciem isso, né? Faz sentido? Sim. Eu costumo falar, a gente devia até no carro hoje falando assim, depois parece até um pouco prepotente, né? Mas uma gamificação, um jogo, é algo... pelo menos a gente dá uma volta ao mundo para tornar para o aluno algo memorável. Essa é a palavra. Algo que ele faz dizer assim, caramba, eu não esqueço. E é muito comum.
a gente sair 2, 3 anos depois e o cara sair com uma cartinha do que ele recebeu. Olha, essa cartinha aqui eu ainda uso, olha. Para as regras de venda lá, do processo do que tem roleplay, num custo de vendas. Uma bicicleta invertida que quando eu viro para a direita, a roda vai para a esquerda e eu mudo completamente a forma como eu vejo o meu cérebro. Eu sei que vira ao contrário, mas eu não consigo processar aquilo, certo? Então, a gente sempre busca, através dos nossos jogos, das nossas dinâmicas, trazer algo que seja altamente engajador, diferente do tradicional e que seja algo que, caramba, é fun, é divertido, mas gera conhecimento, traz aprendizado. Legal. Seja com jogos de negócios, com exercícios de roleplays, com team builds e por aí vai. E assim, tem algum caso, um case que vocês possam contar que transformou de fato o desempenho de um time numa empresa para que as pessoas consigam perceber ou tangibilizar esse engajamento, essa gamificação que vocês fizeram? Pode compartilhar algum case? Talvez seja mais... sabes, sempre que a gente faz um exercício de treinamento e desenvolvimento executivos, a tentação e o propósito de mensurar o impacto é incontornável. A gente sempre quer fazer isso e nem sempre é muito fácil, mas a gente consegue colher alguns sinais precisamente disso. Como exemplo do que tu me perguntas, eu estou-me a lembrar de uma situação que aconteceu. Eu vou descrever muito brevemente para tu compreender. Estamos a falar de um cliente onde havia um desafio muito grande com relação a levá-los a compreender que vender o carro-chefe não era jogo. A margem que o produto dava não era boa, mas toda a equipe estava media-se por volume e ali onde estava o volume. E como ninguém era medido por margem, esse viés de avaliar a qualidade daquela venda não era tão medido. Era muito fácil dizer assim, meninos, portem-se bem, não vendam este produto, vendam antes aquele ou vendam mais daquele para equilibrar a margem de contribuição. Mas a ideia era fazê-los conviver com isso experiencialmente, porque todos tinham o paradigma de que vender aquele carro-chefe é isso que faz de mim um comercial de sucesso. Tá. Então, no contexto do simulador de negócio que nós criámos, eles podiam fazer precisamente uma coisa ou outra, vender o produto carro-chefe ou tentar focar mais em vender os outros, que vendiam menos, mas com valor agregado e uma margem muito mais interessantes. Enfim, em traços gerais, este era o cenário. Um pouco mais complexo, mas de uma forma simplificada. E eles vivenciaram isso. Inevitavelmente, as equipes que dependiam muito das suas vendas daquele produto, quando iam mensurar a sua margem e quando iam ter que pagar as suas despesas, descobriam que não tinham muito dinheiro com que pagar as despesas, porque aquele produto não dava uma margem relevante. E então, sem que ninguém lhes dissesse, meninos, portem-se bem, não vendam tanto deste, vendam mais do outro, eles olharam uns para os outros e disseram assim, espera aí, a gente não pode vender tanto deste produto, isto não dá dinheiro a ninguém. Não. Na próxima jogada vamos ter que vender mais do outro produto. Ninguém lhes disse que eles tinham que fazer, mas eles perceberam. E o feedback que nós recebemos, que foi muito, muito prazeroso e muito gratificante, foi numa visita posterior que nós fizemos a esse cliente. Eu estava acompanhado da diretora de recursos humanos e um dos gerentes de uma das regionais, precisamente a regional que mais padecia deste problema, os produtos não eram as marcas específicas, estavam traduzidos por produto amarelo, produto azul, produto branco. Cruzei com o gerente regional daquela regional. Ele cumprimentou-me, não é? Deu-me um abraço e disse, Nuno, já não estamos a vender só o amarelo. E isso para mim, 3 meses depois do evento, mostrou-me que isso ficou na memória dele e que de facto transformou a forma como ele age. Estou-me a recordar de uma outra situação muito rápida em que nós estávamos, focando também a hard skill, num jogo, tinha muitos outros entregáveis. Um dos entregáveis era fazê-los perceber a importância que a equipe comercial tem no ato de fazer um bom forecast, uma boa previsão de vendas, para ajudar a empresa a fazer um bom S&OP, a fazer um bom planejamento de produção, uma boa gestão de stocks, uma boa gestão de recursos. E é o comercial que tem que fazer, em primeiro lugar, essa avaliação, porque ele é que conhece a realidade dos seus clientes. E nós mostramos no jogo a relação entre o trabalho que ele faz com esse forecast e tudo o que acontece depois. Tá. No dia seguinte, porque eram 2 dias o jogo, recebemos um feedback de um gerente que diz assim, Nuno, até com alguma graça, disse assim, Nuno, ontem fui para a cama a chamar-te nomes, pá. Fiquei a pensar em chamar nomes feios. O que é, caramba? É que ontem era o dia de eu fazer a minha previsão de vendas semanal, o ajuste da previsão semanal, e o que me demorava 5 minutos demorou-me 1h30. E eu disse, que bom, ele entendeu. Ele percebeu, de fato, no fundo, no âmago dele, a importância de fazer aquela coisa. E esse é o efeito transformacional que o aprendizado experiencial traz nas pessoas. Quando eu te digo, é a minha verdade. Mas quando tu descobres,
torna-se a tua verdade. Perfeito. E é isso que vai mudar o teu comportamento. E não um barbudo a dizer-te as coisas que quer que tu saibas. Muito bom. Posso trazer um caso rápido também? Acho que é sempre... Não, pode... Acho que é sempre bom. Porque depois eu quero que vocês falem sobre essa amplitude de temas, de negócios que vocês podem atuar. E acho que os cases ajudam a tangibilizar isso. Então, a gente tem um cliente que atua aqui no Sul e no Sudeste, também lá no Centro-Oeste e no Nordeste. E a proposta deles era o seguinte, de uma das bandeiras, né? Varejo, supermercados. E era assim, Pedro, eu quero que o meu time entenda, a operação entenda, que a minha proposta não é ser everyday low price. Eu quero ser custo-benefício. Eu sou bom, mas eu não vou ter o menor preço do sal, por exemplo. Mas eu tenho um açougue enorme. Eu tenho um hortifruti maravilhoso. Eu tenho variedade de mix. Só que eles ficam brigando lá com o preço do X ou do Y ou do Z e falam, olha, a gente tem que baixar o preço do A100 porque lá tá R$29,90 e aqui tá R$35,90. Então nós desenvolvemos um jogo de negócio e eu lembro que eu fiz um gráfico assim dentro do tabuleiro mesmo, que traduzia a proposta de valor. Então, por exemplo, se eu quero ter um mix P, M ou G, que era, por exemplo, eu sempre falo isso, quando eu falo de azeite, eu posso ir num grande atacado, eu vou ter lá andorinha, o que mais? Fazão e o galo. Mas quando eu vou uma gôndola, por exemplo, como do Dalben, eu tenho 35 variedades de azeite. Aquilo muda a percepção do consumidor, do cliente, que vai até a loja, não é? Então a gente recriou esse cenário no jogo, onde eles conseguiam organizar o planograma da loja, se queriam um mix pequeno, médio, grande, a precificação, e aí eles viam, poxa, se eu vender muito barato, não chega a margem, e aí meu negócio fica no prejuízo, e varejo é um negócio de margem baixa. Então qualquer gotinha que tá ali vazando, eu tenho que segurar, certo? Que mais que nós colocamos? Pô, se eu quero colocar hortifruti na frente da loja, se eu quero colocar eletro, aí já tem uma proposta de valor diferente. E eu tinha 2 tipos de clientes. Que eu brinquei de a dona Maria, que sabe exatamente o preço dos produtos e compra aquela compra enorme de abastecimento. E eu tenho a Maria Luísa, que compra picadinho 3 vezes por semana, vai ao mercado. Qual é o objetivo do varejo? É trazer o máximo de gente à loja e rentabilizar o máximo de aquele ticket. Tem um ticket médio maior, né? Então, qual é a tua proposta de valor aqui? Eu quero ser muito baratinho para Dona Maria comprar e levar aquele carrinho cheio, lotado, ou eu quero ser aquele varejo mais conveniência, que atende, que tem um bom hortifruti, para quem não tem tempo para perder. E a proposta daquele cliente era exatamente essa. Não, eu não quero ir para a direita, eu quero ir para a esquerda, Pedro. Mostra para eles. Criamos o jogo, calibrado com isso, de modo que, no final, no resultado dos mapas financeiros de RE, balanço patrimonial e fluxo de caixa, isso é um capítulo à parte que eu posso explicar como a gente faz entrar na cabeça finanças para não financeiros. Que legal. Tá? Para eles. Eles olham que, poxa, no meu DRE, eu vendi muito, mas eu troquei dinheiro porque eu dei muito desconto. Ou porque eu vendi muito, mas vendi barato, e eu tenho uma puta de uma infraestrutura gigante, com muitos funcionários, com nível de serviço enorme, e isso aí me custa e não chega para lá pagar toda aquela máquina, aquela estrutura fixa que eu tenho aqui embaixo. E ele faz, é verdade, então agora eu tenho que repensar no meu posicionamento. Ou eu corto gente para sobrar dinheiro, ou eu repenso meu mix, minha oferta, minha proposta de valor, de modo a vender e ter um pouco mais caro. E aí, isso fez com que na segunda logo, na terceira jogada, eles, não, peraí, não é por aqui não. Eu não quero ser abastecimento, eu quero ser conveniência. Deixa eu aumentar meu mix. Entenderam rápido e eu olhava para a cara do presidente que estava do meu lado e ele falava... É isso mesmo, filho da mãe. Esse cara tem que fazer isso lá no dia a dia, não é só aqui no jogo, não. Ainda brincou, era um cara muito simpático, assim. Então a gente percebe, a gente sente que na hora do jogo é muito papum. É muito papum, porque é na veia. Eles sentem na hora, assim, como a coisa funciona. E legal trazer esses exemplos, porque eu acho que quem está assistindo a gente, talvez, como que desperta ou entende, eu acho que a XL pode me ajudar, ou acho que esse tipo de dinâmica ou de experiência pode ajudar a resolver. Porque vocês me trouxeram aqui exemplos de negócio, de gestão, né? Como que chega esses pedidos para vocês? Como para as pessoas que estão assistindo entender, puxa, eu acho que eu estou vivendo esse problema, eu acho que a XL pode me ajudar. Não te vou mentir, às vezes é um desafio, porque a verdade é que todos nós estamos bitulados por gerações e gerações de aprendizagem conteudista direcionada. E como a gente tinha na escola e na faculdade, ainda hoje temos em grande medida, não é? Sim. Então, nem sempre é fácil. Surge muito mais, se queres saber, pela necessidade, pela via do engajamento do que pela via da efetividade. Ou seja,
os departamentos de RH que vivem neste momento um desafio muito grande, porque tudo está a transformar-se, né? Não só pelo perfil das gerações, com a chegada de novas gerações com perfis alternativos dos tradicionais do passado, que já vem acontecendo há algum tempo, mas também com a inteligência artificial, que afeta de uma forma muito direta as áreas de RH, que são quem precisa de capitanear essa agenda nas empresas. Eles têm um desafio muito grande. Então, muito mais pela via do engajamento, nós sentimos que a solicitação nos chega até nós. Eu preciso ter rácios de engajamento, de participação, de assiduidade aos treinamentos, e eu preciso que os treinamentos sejam interessantes, apelativos, engajadores de alguma forma. A nossa proposta tem 2 pilares muito grandes. Um é o aprendizado experiencial, que por tudo o que já aqui falámos se adequa a essa demanda, e o outro é a gamificação, que talvez até uma palavra que soa melhor nesse contexto e que é muito mal compreendida, no mais das vezes, mas que sim, também ajuda muito nesse propósito, nessa demanda de garantir engajamento e participação nos treinamentos e um bom feedback nos treinamentos. Então, talvez um pouco das duas coisas, mas mais pela via do engajamento até do que pela via da efetividade, que também, ao fim do dia, também depende um pouquinho do caso e do cliente, obviamente. Sim. E sem falar nomes, mas vocês já vivenciaram diferentes segmentos você falou de varejo, você falou de indústria, né? Porque quando a gente está falando você está me trazendo aqui que os RHs das empresas, e estou entendendo que esse futuro, que não é tão futuro, é agora, os desafios de gestão tão enormes, de convivências de gerações diferentes, portanto, absorvendo ou entendendo de formas diferentes. Então, o RH talvez seja a primeira área que levanta a mão de acho que eu preciso de ajuda nesse sentido. E aí, a gama é enorme de segmentos, de áreas de atuação que vocês podem atuar, certo? É isso. Eu costumo falar, inclusive quando estou com os clientes, que assim, o meu negócio não é falar de varejo. Perfeito. Meu negócio não é falar de bens de consumo. A XL essencialmente entrou no Brasil, por via desse cavalheiro aqui, com indústria de bens de consumo. E depois trabalhamos muito também com varejo alimentar. Mas no nosso negócio, o nosso negócio é de gamificar e replicar cadeia de valor das empresas num simulador. Seja um simulador tradicional, offline, como a gente fala. Antes pandemia era tudo cassino em Las Vegas com banco imobiliário, tabuleiros e fichas. E depois a gente pegou e alguns produtos nós trouxemos para um formato também aplicado para online. Mas eu costumo falar que o nosso negócio é gamificar e replicar a cadeia de valor do negócio dos clientes. Então nós temos mais de 100 simuladores, 200 simuladores. 170 e tal lá. Mineração de bauxita, de exploração de diamantes, de varejo alimentar, de jogos feitos, por exemplo, sobre demanda para distribuidores da Heineken, por exemplo. Cirurgia, serviços, concessionários de automóvel, cervejeiras, indústrias de consumo, varejo de conveniência, de moda, fast food. Farma. Já tivemos a oportunidade de tocar em muitas indústrias diferentes. E na opinião de vocês, a gamificação é o futuro, é uma tendência quando a gente olha para o desenvolvimento de recursos humanos, para as estratégias da área de recursos humanos, isso é algo que vem para ficar, para poder contribuir? Como que vocês enxergam? Então, eu acho que é. Bom, eu não vou dizer que é, vou dizer assim. O mercado de treinamento e desenvolvimento estava assente numa proposta de valor que era: tenho que treinar a minha equipe. Vou chamar uma pessoa, uma empresa que detém conhecimento sobre esta matéria e uma metodologia interessante para a veicular e a transportar para a minha equipe. E era assim que funcionava. Treinamento presencial em sala, ponto final. Pelo perfil dos executivos que desafia esta abordagem, não tem tempo, não tem paciência para ficar 8 horas a ouvir 300 slides, e também um pouquinho pelo efeito da pandemia, começaram a surgir, eu costumo dizer que começámos a ficar num terreno pantanoso nesta indústria de treinamento e desenvolvimento. Começámos a observar e observamos ainda uma diversidade muito grande de propostas alternativas. Muitas assentes em tecnologia, coaching online, mentoring, em jogos de negócio, que nós trabalhamos em simuladores de negócio, microlearning, videoaulas com HP5, com uma inteligência também, e são até soluções bem interessantes, que nós trabalhamos também para trabalhar os executivos. São muitas ferramentas diferentes e muitas abordagens diferentes. E eu diria que neste momento, ao contrário de antigamente, onde
a empresa baseada no mesmo modelo competia com outra empresa baseada no mesmo modelo. Hoje em dia há muitos modelos diferentes. A gamificação é um destes pilares, é uma destas abordagens, uma destas novidades que tem vindo a chegar ao mercado de treinamento como forma de garantir esse engajamento. E o quanto isso vai ser a abordagem de futuro, eu acho que não vai haver uma abordagem de futuro. Eu acho que no futuro, e já hoje, as empresas, as áreas de RH e de treinamento têm à sua disposição um menu muito vasto de alternativas, o que coloca um desafio muito grande deles escolherem qual é a alternativa melhor para cada demanda, cada momento e cada perfil a treinar. Entendi. Gamificação, eu acho que é definitivamente uma ferramenta de muito valor e que só tem vindo a crescer e que se proporciona ainda com muita margem de crescimento, ainda que não tenha que ser necessariamente a única e a solução de futuro. Há muitas outras. Eu tenho um ponto a acrescentar sobre isso. Diga. Legal. Quando você fala de gamificação e os elementos que a gamificação tem, como engajam as pessoas. Por isso que eu vejo que não é só do futuro, é do presente também. E isso vai lá para frente com toda a certeza do mundo. Quem nunca viu um amigo numa roda de vinho ou no churrasco, tá aqui falando contigo, mas às vezes tá meio monótono no assunto e ele tá aqui jogando um Candy Crush da vida. Que elementos tem um jogo que te faz, às vezes, depois de um dia longo de trabalho, chegar e estar no sofá e ficar ali olhando? O que aquilo libera no teu cérebro? Quais são os gatilhos que aquilo ali tem? Então, quando eu trago esses elementos para cima de um jogo, de um tabuleiro, ou para um simulador de negócios, ou de soft skills, ou de hard skills, não importa, para treinar pessoas, caramba, isso é muito mais efetivo do que um treinamento conteudista de PPT que passa 45 slides, como o Nuno já falou aqui. Então, por conta desses elementos, que na minha opinião, no meu ponto de vista, sim, gamificação é muito mais eficiente do que um treinamento convencional e sim, tem a tendência de cada vez crescer mais no futuro. Não à toa, a gente já está aqui no Brasil há 20 anos. A migração para a gamificação tem o quê? Uns 15? Então, conforme a maneira como a gente entende gamificação, talvez. Mas gamificação entendida da forma como tu estás a dizer, não é? Ou seja, entendendo quais são os mecanismos dos jogos que os tornam engajadores, que é muito mais do que fazer um quiz com pontuação. Isso. Quais são os mecanismos num jogo que os tornam engajadores impactantes? Feedback imediato, evolução contínua, aumento de dificuldade, socialização, imersão. Tudo isto são elementos que a gente poderia, não vamos fazer isso agora, mas traduzir, são elementos técnicos, mas que se traduzem no dissecar do conceito de jogo que o torna interessante. É possível fazer um jogo chatíssimo também, não é? Um jogo que é ausente desses elementos. Então, esse propósito, essa abordagem, esse trazer de gamificação nesse pressuposto e nessa abordagem para o universo de treinamento e desenvolvimento, eu diria que é bem mais recente do que 15 anos, porque isto começou tudo por quizzes. Fazer um quiz, um macro-learning com quiz e acabou. E a gamificação, ok, tudo bem, ranking, competição é o elemento de gamificação, claro. Mas é muito pobre, é eficaz, não questiono, mas é muito pobre. E o desafio, a oportunidade de trazer mais valor ao processo de desenvolvimento executivo utilizando gamificação é muito mais vasto do que isso e esse é bastante mais recente, eu diria, não é? Basicamente é isso. No final das contas, a gente precisa ter os clientes ou os colaboradores engajados no seu dia a dia. E o fato é de que a gente vai ter, e a gamificação traz um pouco desse conceito, de que eu tenho que dar estímulos diferentes, dependendo do que eu estou vivendo, para manter esse engajamento, como os jogos fazem, de como que eu trago esse estímulo, compra essa vidinha aqui, eu compro esse negócio para te trazer. Como vocês ajudam as empresas a entender que esse engajamento é importante, mas que os estímulos são diferentes e os momentos são diferentes e é importante entender isso para poder trazer esse engajamento. É um pouco disso. Sim, mas é assim, o êxito que tu consegues numa tarefa depende não apenas do tempo que tu dedicas a essa tarefa. Depende, acima de tudo, do grau de energia, de foco, de empenho que tu dedicas a essa tarefa. Quando tu estás a jogar um jogo, tu estás 100% imersa naquilo e não há Deus nem demónio que te tire daquele foco do jogo. Sim, às vezes alguém nos chama ao nosso lado e a gente nem dá conta, não é? Gente que tem filho sabe. Sabe isso muito bem, não é? Esse grau de foco é o que eu preciso de comprar de ti, executiva, para depois que eu tenho o teu foco, colocar dentro da tua cabeça o que eu preciso que tu entendas através do método experiencial, idealmente. Então a gamificação
enquanto ferramenta ou mecanismos de engajamento, pretende comprar não só o teu tempo, mas o teu foco, a tua energia, o teu empenho, para que tu estejas tão inteira naquele momento de aprendizagem que tu consigas tirar dele o máximo proveito. Não é apenas garantir que tu estás 1, 2, 5, 8 horas focada naquilo, mas qual o grau de engajamento com que tu estás depende daquela experiência ser tão engajadora e interessante que tu estás 100% naquilo que nem vais atender o telefone quando ele tocar, ou não. A minha filha pode estar a estudar 2 horas, mas essas 2 horas podem se reverter em entender a matéria a 100% se ela estiver inteira naquilo, ou a não entender absolutamente nada se nas 2 horas ela estiver a pensar noutras coisas que interessam mais. Perfeito. É a mesma coisa, percebes? Perfeito. Gamificação é um método de engajamento no sentido de comprar o teu foco, energia e empenho para depois, por outros mecanismos, nomeadamente o mecanismo experiencial, mas podem ser outros, colocarmos conteúdo e entendimento dentro da cabeça das pessoas. Muito bom. Super claro. Quando a gente queria que vocês pensassem em uma mensagem que vocês queiram compartilhar com as empresas, a gente está agora chegando ao final do ano, vem um novo ano com desafios, como que a gente... o que vocês enxergam para o futuro dessa estratégia de recursos humanos, dessa gestão de engajamento das empresas? Queria que vocês falassem um pouco de como vocês estão olhando para o futuro e pensando na XL nesse contexto. Boa pergunta. A gente está chegando num momento já de final do ano, né? E a gente tem apostado e falado muito nas redes sociais. Inclusive, acompanha aí, pessoal, o XL Consultoria e o Aprender Fazendo. A gente fala muito sobre gamificação lá. E como treinar as pessoas com 70, 20, 10 e que tipo de games nós fazemos, certo? Mas, voltando... Então tem esse momento de convenções, de falar como foi o ano, qual é o projeto para o próximo ano, quais são as categorias que a gente quer apostar, os lançamentos e por aí vai. E a gamificação, ela é uma excelente alternativa e ferramenta para eventos como esse, mas não só para uma convenção, para um momento fun, para um momento legal, um momento memorável, como eu tinha falado, certo? Eles podem usar ao longo do ano seguinte, a gente tem... Caramba, me fugiu o nome, a gente estava falando hoje cedo. Programas com academias que trabalham diversos temas de hard e soft skills com gamificação. Então a gente já falou pra caramba sobre gamificação aqui. Falou dos mecanismos, como isso engaja, como isso retém conhecimento. Eu tenho 350 outros exemplos que eu poderia trazer. A gente só não tem tempo suficiente. Então, por que não utilizar uma metodologia diferente, engajadora, que te deixa muito mais preso, às vezes, aqui com ranking e tal, trocar pontos e ir lá no site, trocar aqueles pontos por produto, como fazem lá, por exemplo, na Nestlé, na hora de ensinar as pessoas, né? Então, a gente vê que a gamificação, ela tende a ser cada vez mais utilizada pelos RHs por conta disso. É muito mais engajador, é muito mais eficiente e as pessoas... ficam mais inteiras ali. É um jogo de negócio, um game, é algo que a pessoa fica ali integral. Tem Muito bom. Essa característica. Bom, eu diria que o assunto é apaixonante, a gente precisa de outros podcasts para a gente poder falar, mas eu queria deixar aqui aberto para vocês alguma coisa que vocês não falaram e que veio na cabeça, que vocês queiram contar para a gente, compartilhar algum assunto, como vocês veem aí, a gente falou um pouco dos desafios, mas se quiserem comentar em algo que não foi falado, fiquem à vontade para aproveitar o espaço. Talvez apenas mencionar, sabes... Não tenha faltado, porque tu perguntaste brilhantemente o que fazia falta, mas também a título um pouquinho de mensagem final, há uma questão que para nós, e pensando também naquilo que nós queremos fazer para o ano que vem, é muito, muito relevante, e que tem a ver com o buzz da hora, não é? Que é a inteligência artificial. Toda a gente fala de inteligência artificial, estamos todos a tentar aprender não só de verdade o que isso é, mas qual o alcance que isso possa vir a ter, que ainda está a ser descoberto e construído. Mas no contexto de aprendizagem, de treinamento e desenvolvimento, apresenta-se como uma oportunidade muito grande, não só de ganhar efetividade, mas ganhar alcance, principalmente, não é? Ter a possibilidade de ter uma personalização do aprendizado através da inteligência artificial, independentemente da escala. Eu teria que ter um consultor para cada profissional, se eu quisesse treiná-lo de uma forma personalizada, isso era inviável. Então, aquilo que eu coloco, que também como um tema importante e como uma mensagem também daquilo que possa ser relevante no ano que vem, é precisamente o quanto a inteligência artificial pode desempenhar de papel relevante no treinamento e desenvolvimento das pessoas
no muito curto prazo, por sinal. E essa é uma agenda, curiosamente, que na nossa ideia tem que ser capitaneada de fato pelo RH. Tá. Não é um tema só de inovação tecnológica que a área de TI ou a área de inovação tenha que capitanear, tem um papel importante também. Mas é um elemento que transforma a forma como as pessoas trabalham, a forma como as pessoas aprendem, a forma como as pessoas se relacionam umas com as outras, as atribuições de funções e responsabilidades das pessoas. É um tema de recursos humanos. Tu até agora tinhas determinadas funções e agora vai haver uma inteligência artificial, que é um outro recurso, não é humano, não é humano, mas é um outro recurso que vai gerar valor para a empresa. E nesse sentido, é um elemento e é uma agenda que tem que ser capitaneada por RH efetivamente. E é preciso que se assuma isso. No contexto de treinamento e desenvolvimento não é menos importante. Representa uma oportunidade de dar alcance, de dar efetividade, de dar engajamento também, porque é divertido, não é? A gente falar com uma máquina. E de dar muito mais resultado. Então, nesse sentido, é uma agenda também nossa, obviamente, como trazer inteligência artificial para as ofertas que apresentamos aos nossos clientes, o que já fazemos. E é importante também da parte dos nossos clientes e das empresas em geral estarem abertas e atentas para o papel que a inteligência artificial pode desempenhar no desenvolvimento dos seus executivos, que também eles são cada vez mais permeáveis e conectados com essa realidade. Perfeito. Super importante essa mensagem. A gente vem falando muito de IA, aprendendo bastante, mas acho que a mensagem de que IA é para todos, é para todas as áreas, né? Não é de tecnologia ou de inovação, não é para todo mundo, isso precisa ser utilizado e realmente na área de recursos humanos também pode fazer muita diferença, as pessoas têm que utilizar e aprender mais. Claro, mas sabes, Bruna, até vou um pouquinho mais longe, se me permites. Uma coisa é a gente encarar a inteligência artificial na relevância que tem para o Departamento de Recursos Humanos e que já é explorado, principalmente, por exemplo, na área de recrutamento e de aquisição de talentos, no tratamento dos currículos, no matching dos currículos com oportunidade, na descrição de job descriptions. Em tudo isso ele já é útil. Ok, eu estou a utilizar no silo, na vertical de RH, como as outras áreas também têm que o fazer. Tá. O alcance é muito maior do que isso, quando no que tange a RH, porque RH administra recursos humanos e pensa recursos humanos em toda a empresa. Mas a empresa agora tem recursos que não são humanos, mas que substituem ou complementam o recurso humano. Então tem que gerenciar também essa inteligência artificial e pensar o papel que ela vai ter, como vai interagir a inteligência artificial com os recursos humanos, como vai fazer com que aumente a produtividade sem alienar os recursos que eu tenho, sem podar a criatividade que eu preciso que eles tenham. E isso tem que ser pensado por alguém, não só no papel que a inteligência artificial tem dentro da área de recursos humanos, como já é feito em processamento de salários, em aquisição de talentos e muitas outras áreas, mas pensando como é que eu vou gerir o recurso não humano na organização como um todo, qual o papel que vai ter. E isso ainda está por ser pensado e quem tem que pensar isso é recursos. Talvez o nome agora tenha que mudar, né? Recursos humanos para recursos não humanos também, né? Verdade. Eu ia falar gente gestão, mas também gente não... Gente, não gente. É Lembra verdade. o nosso jogo da Petrobras, que tem humanos e humanoides ali. É verdade, né? Muito bom. Bom, foi uma aula aqui, eu aprendi super. Acho que todo mundo que vai assistir aqui vai aprender. Eu queria fazer o convite de acessar e convidar Nuno e Pedro para estarem na empresa de vocês, né? Eu acho que essas conversas abrem e ajudam a entender aonde estão as dores, né? Como que a gente pode trazer a gamificação ou essas experiências para ajudar no meu negócio. Então, queria agradecer, dizer que acho que foi muito importante a presença de vocês aqui, até porque eu tenho certeza que os desafios de recursos humanos têm sido enormes, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Mas a gente aqui falando sobre a XL no Brasil, o tema de gestão tem sido desafiador, então acho que vocês podem contribuir muito. Parabéns pelo trabalho de vocês. Queria que você repetisse as redes sociais para as pessoas seguirem, XL Consultoria e... A XL Consultoria, a nossa empresa, e a gente fala muito sobre gamificação lá. E eu, particularmente, sou o aprender fazendo, porque é isso, né? A gente aprende quando se expõe, quando vai colocando a mão na massa. Então, a todo momento, a gente está sempre compartilhando a rotina, seja a vida pessoal, mas também o nosso dia a dia com os clientes, contando histórias ali, bastidores, é bem legal. Muito bom. É isso que a gente quer humanizar, tangibilizar, entender como está sendo feito. Então, acompanhe as redes sociais, que eles estão sempre trazendo exemplos que eles estão vivenciando e praticando nas empresas. Então, não deixem de seguir. Eu queria agradecer a presença de vocês
vocês, dizer que eu fico muito feliz pela nossa parceria, por ouvir vocês. Espero que a gente tenha outros momentos e agradecer a todo mundo que está nos assistindo. Se vocês quiserem fazer uma mensagem final aí, fiquem à vontade. Mensagens finais eu deixo com o Pedro, que é o inteligente. Caramba, agora me pegou, hein? És tu? Não pensei em nada para falar no final. E agora? Me ajuda. Eu acho que é agradecer, eu acho que se eu puder ajudar, eu acho que vocês têm muito conhecimento, acho que tem muita vivência. Eu acho que ter vocês na empresa para poder ouvir, participar, vai agregar muito. Eu acho que a consequência de participar dessas experiências vai ser aderir de acordo com a necessidade, mas só de se aproximar e ter vocês nas empresas, acho que pode fazer muita diferença. Então, eu acho que é esse convite para vocês estarem mais próximos. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui e falar um pouco sobre a gamificação, sobre a XL hoje. Acima de tudo, eu sou apaixonado pela gamificação, sou apaixonado por finanças, eu falei lá no começo, né? Eu sou contador. Mas de contador não tem nada. Eu sou só um professor de finanças que ensina as pessoas de uma forma diferente. Que falo disso até no churrasco, no domingo de tarde com os amigos ali, enquanto tomo um chopp ou uma taça de vinho. Então, para mim, foi um prazer, foi muito gostoso. Passou tão rápido, né? Uma horinha aqui, um pouquinho mais. Então, eu agradeço por esse momento, foi muito bom, foi muito gostoso. Então, para mim, é sempre um prazer falar sobre gamificação, sobre jogos de negócio, sobre finanças e sobre como ensinar pessoas de uma forma diferente, que no fim do dia, quando as pessoas perguntam o que eu faço, eu digo, caramba, agora é uma dúvida. Eu sou um professor diferente. Pronto. É isso. Que bom. Muito obrigado, Bruna. Muito interessante esse olhar de finanças para não financeiros. Gostei. Muito bom. Nuno, obrigada. Foi um prazer também tê-lo aqui, contar um pouco da sua trajetória. Espero que tenha sido importante e gratificante para você também compartilhar com a gente esse aprendizado. Com certeza. Obrigado, Bruna, e até sempre. Obrigada, pessoal, e até a próxima.